Pergunta aqui, a Vida Leve com Prazer. Olha que bonitinho o canal dele. Até o pai dele deu até vontade de olhar seu canal. Pai da foca, mãe da foca, galinha da foca, que é seu logo. Vida Leve. Daqui a pouco eu vou ver. Acha esse canal dele aí, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que deu pra ver aqui. Deixa eu ver. Ah, atividade do canal. Achei aqui. Pá. Vida Leve com Prazer. Não, pai, isso aqui não. Quero ir lá no seu canal, meu pai. Ir para o canal. Tô de olho, viu? Tô olhando você aqui, uns cachorros. E um cachorro também. Tá tudo bem, então. É leve mesmo. Tem um cachorro lá. É leve. Pode ir, que vai ser bom. Vai ser tranquilo. Acaba de boa. Pergunta aqui. Um grande amigo desencarnado apareceu em meu sonho e disse que queria falar comigo. No sonho, ele não apresentava emoções. É possível algum lugar que possa trazer essa mensagem? Olha, não vai em lugar nenhum, porque vai dar ruim. Tá? Quem vai aonde? A não ser que seja uma pessoa desinteressada. Tá? Eu vou dizer mais ou menos o que é, mas mesmo assim, pense, certo? Aurélio, muito obrigado, meu irmãozinho. Ó. Minha mãe, que é a mulher do meu pai, era, né? Ela, quando desencarnou e quando eu vi a minha mãe a primeira vez, e realmente era ela, não encosto fingindo ser ela estava relativamente ainda em estado de harmonia, e os dois, eu e ela, choramos. Que é normal, você vai com projetuação, você vai chorar toda vez. A não ser que na última vez eu não fiz, ou não me controlei. Mas assim, teve uma emoção forte. Depois de um tempo, a minha mãe começou a ficar centrada. Até que minha mãe estava serenamente centrada. Calma, serena, sem nenhum impacto emocional. Por quê? Existe uma instrução de que você só vai poder visitar um encarnado em estado de normalidade, principalmente contínuo, se você estiver calmo. Por quê? Não se atrapalha a vida de desencarnado. Então, por exemplo, existe uma possibilidade dessa sua experiência ter sido real. Porém, contudo, todavia, não sei se você está fazendo o curso, que está aqui embaixo, eu falo bastante disso. Tem um capítulo que eu falo sobre distorção, tá? Na rememoração, inclusive na fase 2, começo da fase 2, porque o espírito lembra, porque o espírito esquece. Que você vai distorcer a informação. Então, se você levar isso para uma pessoa, ela pode interpretar. Então, o que ela falou? Então, você tem que entender que o seu cérebro ele vai interpretar como pode. Ele não pode ir muito longe. Então, ele vai interpretar dessa forma, ele vai fazer outra, ele vai passar para o outro lado, ele vai mais ou menos. Então, você tenha certeza de que, na melhor das oportunidades, na melhor possível, você tem 60% de rememoração e 40% de distorção e associação. Entendeu? O que seria isso? Distorção, você distorceu mesmo, era uma coisa, você foi para outra totalmente diferente. A associação, você aproximou. Então, você viu um mentor, você associou com o pai. Ele falou uma coisa, você chegou perto. Então, assim, isso vai acontecer. O comum é entre 30% a 50% é quando a gente fica numa experiência lúcida, numa média boa. Então, 45%, 50% é o que você vai ficar de experiência nesse sentido. Então, dentro disso, você não precisa de ninguém para me falar isso. Você sozinho e só você e mais ninguém pode fazer uma análise mediana, baseada, obviamente, limitadamente sobre sua experiência atual, mais o que eu estou lhe falando, para que você consiga ter uma boa base do que foi a intenção. Aí, fora isso, qual foi a sensação interna que você teve? Você acordou cansado? Você acordou tal? Então, você acordou imediatamente? Porque quando acontece um encontro desse, o espírito faz você acordar. Entendeu? Ele não deixa você dormir, não. Você acorda logo em seguida, você abre o olho, porque ele quer ter certeza que a mensagem foi passada. Então, são alguns detalhes que você consegue captar e fazer uma média e aí analisar a sua experiência. Você esqueça os outros. Os outros vão distorcer. Perceba o que eu falei para você. Eu distorci sua experiência? Não. Eu disse a você, pelo contrário, que você provavelmente distorceu e o quanto distorceu ou associou. Que você tem que fazer análise sobre o que você teve baseado nisso que eu estou lhe falando. Inclusive, eu tirei de você a capacidade de não colocar outra mente de fora para falar besteira, para não falar palavrão aqui, sobre a sua experiência. Entendeu? Esse é o projetor astral lúcido. O cara que não fala isso que eu falei para você, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ter passado 70 milhões de anos na projeção. Ele não tem experiência. Ele é Zeco. Ele tem experiência mediana. Se você não sabe disso,
pode esquecer. Entendeu? Se você eu saí do corpo e fiz isso. Não. O projetor astral que se preza, ele fala assim. Inclusive fala 23 e 23 agora. Saí do corpo, tive uma experiência estranha. Não sei o que é isso direito, mas eu me lembro desta forma, não sei onde eu distorci. Perfeito esse cara. Ego no lugar certo, sem sensação de chamar atenção, sem sensacionalismo. Você me viu contar alguma experiência esse dia? Porque tu irrelevante. Bobajada entre catalepsia, não sei o que, de uma voada, da corda no astral ficou ao contrário. Ah, sabe qual foi a experiência que eu tive esses dias? Acordei de manhã cedo, Carita deu risada. Aí a Carita abriu a porta, ela me acorda de manhã cedo para a faculdade, fofa. Tal. Eu falei, ela, Carita, oi, obrigado por me acordar, mas eu preciso te contar uma coisa. Eu estava na sala de aula, aí tinha uma professora. Eu estava super caridoso. Quer que eu corrija a sua prova agora? Eu falei, não, professora, pode corrigir dos colegas. Eu doido para saber minha nota. Ela corrigiu, disse, quando chegou minha vez, que eu entreguei a prova para ela, a Carita me chamou. Eu, Carita, eu fiquei mais ou menos meia hora no meu sonho esperando a professora corrigir todo mundo. Quando chegou a minha vez, Carita, você me acordou. E a bichinha ainda fala assim, me desculpa. Eu falo, essa foi minha projeção astral desse dia. Foi verdade. Não estou mentindo, distorci alguma coisa aqui ou outra, mas eu me lembrei assim, entendeu? Então, assim, acontece, deve ter experiência ou outra. Teve umas besteirinhas que você tem também, tá? Você dá umas coisas, lembranças assim, distantes, assim. Sacanagem. Até hoje eu tô querendo saber o resultado daquela prova, rapaz. Não vi. A pessoa me fala uma coisa importante. 2. Eu falei, pô, é melhor não saber, né? Pergunta aqui. Saulo, sobre vivos que já estão mortos. Pô, Kênia, eu vou ter que fazer um curso novo aqui, superior, para entender isso aqui. Calma, Kênia. Você pegou pesado agora na minha mente aqui. A Kênia deve ser alguma cientista. Sobre vivos que já estão mortos. Certo. E tem buraco preto no centro do peito. Aí você me lascou de vez agora, Kênia. Vou continuar aqui. Como nasce essa mancha que faz e como faz embora? E como voltar a viver encarnado ou não? Kênia! Não sei. Ó, Kênia, eu não tenho a menor ideia, eu entendi o que você está falando. Você viu algum ser que vivo estava morto, que tinha um buraco preto no centro do peito, que nasceu com essa mancha e como faz para ir embora? O espírito ou o buraco preto? Como nasce essa mancha, não sei. Tá? Os espíritos têm mesmo coisas que são reações do sistema energético. Vai para embora, não tem a menor ideia. Porque quem você vê uma pessoa assim, você está pensando que é uma pessoa encarnada, mas ela está morta por dentro, é isso? Filosófico isso. Não? Ela está falando provavelmente aqui de uma pessoa que está encarnada, mas ela está considerada morta. Tá? Ela nasce com uma mancha preta no corpo, no peito, e não sabe como que tira. Por isso que uma das consequências, talvez, ela achar que essas pessoas estão mortas. Como voltar a viver encarnado ou não? Então, ela está falando de uma pessoa que não está conseguindo viver encarnado, porque ela vive mais do lado de lá do que do lado de cá. Eu entendi. É uma profunda filosofia aqui, a conexão que ela falou aqui. Né? Apesar da vida ser uma encarnada, desencarnada, ela falou que a pessoa está encarnada, mas do jeito que ela está, né? Mais morta do que viva. Não sei porque as dificuldades são tantas, Kênia, tá? O que leva uma pessoa a vir, porque ela vem às vezes do outro lado mesmo, né? Assim. Cara, quando as pessoas são crianças, velho. Vê, Kênia, a situação. Certa vez eu fui na cozinha da empresa que eu trabalhava, aí um amigo me falou comigo, Saulo, falou comigo assim, também com a espiritualista e tal, a empresa nem fechou essa empresa, fechou lá, veio para São Paulo, demitiu todo mundo, aquela empresa que eu trabalhava, lembra? Todo mundo demitido ali, eu fui embora antes de demitir, com a espiritualidade bonitinha, né? Me tirou dali, antes de não terminar ali dentro, né? Porque ia ter que, né? Mas enfim, as coisas acontecem do jeito que tem que ser. Aí eu fui para outro trabalho. Eu fui na cozinha e um cara, eu salvo uma filha de 2 procuradores.
ela só pensa em atentar contra si mesma. Ela tem, quanto é? 10 anos? Criança. 9, 10, sei lá. Os pais fazem de tudo por ela. Tem todas as condições do mundo, tal. Leva ela para passear, levou para Disney, recentemente levou para Londres. Chega meu vídeo de uma determinada queda aqui, tá? Aí levou ela para esse lugar. Cara, os pais, ela subiu numa ponte, vê que coisa, vê como é difícil, porque tem coisas que não dá para explicar, entendeu? Genético, espiritual, a genética vem errada por causa do espiritual. Ela subiu numa ponte e o pai conseguiu fazer ela não pular. Enquanto estavam passeando, ela subiu na ponte, deu uma arenga, ela foi tipo, na polícia no meio, por que ela fez isso, teve que provar que a menina levar documento para provar que ela tinha realmente tinha ido em vários psiquiatras, tomava remédio e tal, até que eles liberaram e tal. Quase não sai de lá, de Londres, o negócio foi pesado. Achando que ela tava com alguma coisa, né, provar que tá tudo bem. E aí ela falou assim, na hora que ele tirou ela dali, que levaram para um lugar, que ela estava mais calma, que a polícia saiu, ela olhou para o pai assim em casa, no hotel de Londres, e falou assim, pai, eu sei que o senhor quer me ajudar, mas você sabe que mais cedo ou mais tarde eu vou conseguir, cara. Me explica isso. Me explica. Então, assim, não sei, velho. Tem coisas espirituais que são tão profundas assim que. Por isso que eu falo, quando você vê uma pessoa com muita dificuldade, aí é o extremo, tá? Porque a gente tem paciência por quê? Porque é uma criança, porque é inocente. Mas se fosse o Lula e o Bolsonaro que estão tentando a mesma coisa, você teria paciência? É que, cara, que pule. Faz um favor, humanidade. Não, velho. Por que eu tô falando isso pra você? Que existem casos que não são tão extremos, mas quando alguém não tá bem, por algum é ela mesma que não está, entendeu? Quando há uma perturbação no ambiente, tem um problema, entendeu? Às vezes o problema não aparece assim desse jeito de autodestruição, ela destrói os outros, entendeu? Por isso que é difícil. Sinceramente, oração, oração, ter paciência e oração, porque tem coisas que nós não conseguimos entender. Não sei o buraco que existe, por exemplo, no encosto que me segue. Não tenho a menor ideia, não estou me comparando à dificuldade, pelo amor de Deus. Estou falando assim, eu não sei, entendeu? A careca pequena, não sei porque me segue. Não sei. Só, não tenho a menor ideia de outra vida. Nunca me falaram isso. Não fala. Nem ela fala, nem mentor nenhum fala para mim. Ela não. Não sei, véio, se for no meio do caminho, entendeu? Então tem coisas que pertencem à própria consciência. Em algum lugar a gente vai acessar. Tem que fazer o quê? Orar, ter paciência, solicitando ao universo, que a Deus, aos mentores, que as boas energias e aquelas coisas. Não fala, não, já perguntei diversas vezes. Fala, não, não fala. Já perguntei, vira as costas, fica quieto. Não fala. Mente, aí você vai falar besteira. Melhor nem perguntar que vai falar asneira. Uma vez, vou contar a história da careca pequena para você. Uma vez eu achei que era. Uma vez eu tava em casa, tinha chegado de tocar, tava morrendo de sono, velho, morrendo de sono. Aí tinha uma namoradinha na época, né? Cheguei em casa, tinha um computador, me lembro do meu computador, que eu jogava Mu na época. Aí tinha um computadorzinho daquelas com monitor branco, assim, CPU branca, era um 486, uma coisa assim. Aí tinha aquele clockzinho ligado. Ela estava sentada no meu computador, ficou jogando um besteirinha ali, e eu fui deitar, né? Eu fui com muito sono, né? Acabei de chegar de tocar, era de dia, viu? Era um dia de dia, tocar de noite e tal, eu fui dormir. Aí deitei na cama assim, velho, entrei em catalepsia projetiva, aí abri os olhos. Quando abri os olhos assim, vi aquela coisa meio transparente assim, atrás dela, careca pequena lá, velho. Já tava lá. Aí eu achando que era o obsessor dela, fui entender depois, demorou pra entender, recentemente pra entender. Eu liguei a aparência dela. Aí eu falei, a voz não saía direito. O que você tá fazendo aí, rapaz? A voz não sai, isso da catalepsia, né? Não sai. O que você tá fazendo o que aí? Ela, rapaz, ela veio assim, toda sexualizada, assim. O que você quer? Sexo? Subir em mim assim, quer ser? Não, eu quero saber o que você tá fazendo atrás dela aí. É o quê? Aí ela, porra, virou o capeta, velho. Ela jogou a corda no meu pescoço, quer dizer, ela tava comigo, ela tava obsediando a menina, cara.
A menina fosse lá só comigo, se lascou toda. Assim, então, não sei. Vibra, tá? Ora, tem que ter paciência, oração, esperar o universo fazer sua parte. Na hora certa, vai fazer. Se não for agora, vai ser lá na frente. Não sei a solução. Não sei, né? A complexidade, ela ultrapassa as dimensões, ultrapassa o corpo físico, ultrapassa o tempo. Então, uma vida nem sempre é resolutiva, nem sempre é explicada. Não dá. Álvaro perguntas aqui. Meu avô, minha avó, minha tia, avó, meu tio e primo atentaram contra suas próprias vidas. Autoextermínio, chama de hoje, sabe? Cara, vê que coisa. Criaram o termo autoextermínio. Eu não sei o que. Eu não gosto muito desse termo também, não, mas enfim. Para tirar e parar de usar esse, sabe? Eu não vou falar porque dá uns pouco ruim. Os caras não. Enfim. Em épocas diferentes. O mundo tá meio, você vai falando as coisas, você tem que ir mudando no mundo, é meio estranho. Isso quer dizer que meu grupo Okama tem conexão kármica com suicídio por obsessões passadas? Não sei. Álvaro, pode ter alguma coisa genética? Pode. Uma falha, sei lá, né? Sei. Uma falha química? Pode. Reagente? Pode, né? Uma reação química, a falta da serotonina, de repente, não medida, né? Pode ser um processo obsessivo, pesado? Pode. Pode. Mas todo ciclo ele tem um final, tá? Seja o que for. Seja um final no ciclo do próprio genético ou no ciclo tal. Ele não se mantém, não se consegue. A vida é uma coisa impressionante. Então você tem que ter este pensamento, tá? Viu? Para você não criar uma estigma e com isso um comportamento psicológico de que e com isso baixar sua frequência e entrar na frequência disso também. Então não permita, tá? Esse pensamento. Tem realmente situações, tem famílias inteiras que tem realmente um genzinho que se espalha, cara. Não disso, mas é normal você ter uma família que você tem várias pessoas com distúrbios e várias dificuldades de origem psicológica, várias. Por algum motivo, né? E eles espalham de forma diferente. Uma pessoa pode ter meio borderline, o outro, sei lá, tem um comportamento mais tal, e acontece, velho. A gente tem umas coisas não explicáveis assim tão fácil. Eu acho que tem uma explicação de conexão genética e espiritual mesmo, assim, que você distribui mesmo. Em algumas pessoas a gente fica meio que a gente assume a consequência grupal do grupo familiar, assim, de alguma forma. Nem todos assumem, tá? Alguns sim. Às vezes é uma estatística ruim também, né? Às vezes é só uma estatística ruim também. Existe estatística de coisas que quebram padrão. Tudo que quebra padrão é estranho, né? Normalmente a gente estuda, mas às vezes quebrou um padrão. A lei de Darwin, da seleção natural, por exemplo, diz que seguem padrões, né? São padrões que dão mais certo, vão seguindo. Algumas coisas fogem do padrão, fogem. E elas dão ruim. Tá? Então, o que acontece? A família se percebe e altera comportamento, entendeu? E aí, isso aqui não morre, é só fica do lado de lá no mundo espiritual, entendeu? Existem casos também, irmão, viu, que eu preciso falar para você. Em livros espíritas falam sobre isso, inclusive. Do mesmo espírito, não quer dizer que seja o mesmo, que as pessoas estavam vivas no mesmo lugar, mas acontece. Ele comete diversas vezes no decorrer de várias vidas. Encarna, pronta, encarna, retira, até que a espiritualidade começa a diminuir a capacidade dele de conseguir fazer isso. Ou por reações genéticas mesmo das atitudes, ou para que não continue, entendeu? Para que não consiga se manter encarnado. Então tem casos de seres que eles se repetem, entendeu? Eles parecem várias pessoas, mas claro que elas estavam encarnadas todas juntas, né? Então por isso tem que olhar, tem que ver. Mas tenha calma, tá? Não sei o quanto psicológico atingiu, né? Mas para não trazer para você, tá? Aqui, por exemplo, a Karen falou, Karen, me perdoe colocar aqui, tá? Para colocar para você. Falou aqui. Uma pessoa falou aqui, não vou colocar. Minha família tem gene de esquizofrenia. Geralmente as pessoas que desenvolvem têm um gatilho que é passar por algo forte emocionalmente, aí manifesta. Pois é. É verdade isso aí que ela falou, tá? Tem pessoas que têm e elas um dia tiveram um grande impacto emocional. Elas estavam lá e elas acordam e nunca mais são as mesmas. A cabeça muda,
depois daquilo. Acontece uma ação, ninguém sabe, nem a ciência não sabe explicar isso. Isso realmente acontece. Isso aqui que ela falou acontece. Inclusive, já alguns pacientes que a gente, alguns, né, muita experiência sobre isso, mas exatamente isso que acontece, relato. Fui dormir, estava muito mal, preocupado com conta, estressado, marido mal, não sei o quê, minha mulher estava... Aí nunca mais acordei o mesmo. Ela dá um pá, muda o comportamento para sempre. Então, a partir dali, tem umas coisas assim.